Dizem que fazer faculdade não é para todo mundo, mas a minha geração, os millennials, cresceram ouvindo algo muito diferente. Eu sempre ouvi dizer que a faculdade mudaria a nossa vida e que só tem sucesso quem tem uma faculdade. Então eu cresci ouvindo isso e desejando fazer uma faculdade, mas eu não sabia muito bem que faculdade que eu queria fazer. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Eu sempre gostei de aprender, de conhecer coisas diferentes e variadas. Então eu já quis ser bióloga, juíza, promotora, cantora, psicóloga de esporte, psicóloga clínica, professora, entre muitas outras profissões. Algumas muito diferentes uma das outras, né? Bioquímica também, tinha me esquecido. Então dá para ver que eu tenho uma gama bem extensa de curiosidades, né? De interesses nas áreas dos conhecimentos. Eu cresci pensando sobre isso, né? Sobre qual faculdade eu iria fazer. Quando eu fui fazer o ensino médio, eu estava na oitava série, naquela época era oitava série, agora já é nono ano. Eu estava na oitava série e chegou a diretora ou a pedagoga, não me lembro qual era o cargo dela na escola, dizendo que tinha vagas para o magistério. Eu não sabia muito bem o que era aquilo, ela deu uma leve explicada, eu sem entender muito bem, levantei a mão e disse que queria fazer magistério. Quando fui me inscrever, ela explicou novamente o que era e eu não fiquei muito interessada em fazer magistério. Mas as pessoas que estavam ali disseram: não, faz sim, você tem jeito para dar aula, você vai se dar super bem. E eu acabei aceitando e entrando no magistério, meio que por acaso. O magistério, para quem não sabe, é o curso de formação de docentes dos anos iniciais do ensino fundamental. Ou seja, é o ensino profissionalizante a nível médio para quem deseja ser professora de pré-infantil até o quinto ano do ensino fundamental. Hoje já é um curso que está bem defasado, assim. Na minha época já era difícil conseguir trabalho só com magistério, precisava ter uma faculdade de pedagogia, por exemplo. E ali, né, no ensino médio, quando eu concluí, eu estava naquela fase de decidir qual faculdade eu faria. E aconteceu naquela época algo que me impressionou muito, que foi muito interessante, que foi o fato de algumas pessoas, até mesmo mais velhas do que eu, chegarem para mim do nada e falarem assim: Késia, eu fiquei sabendo que você é muito boa em dar conselhos. E então sentava ali do meu lado, abria o seu coração e contava sobre a sua vida para mim. E eu ficava assim: gente, como assim, né? O que que tá acontecendo? Eu ficava sem entender o que que estava acontecendo. E então me veio na cabeça de que a minha profissão realmente deveria ser psicologia. Se as pessoas gostavam, né, de sentar do meu lado, confiavam em mim para abrir o coração e ouvir os meus conselhos, então eu acho que psicologia seria a profissão certa para mim. E foi então que eu concluí o ensino médio e fiquei 5 anos esperando a minha oportunidade de fazer psicologia. Nesse tempo, eu prestei alguns vestibulares, inclusive passei em alguns, mas o meu maior problema era a questão financeira. Eu precisaria mudar para uma cidade um pouco longe da minha cidade natal, ou então ir todos os dias à noite e voltar, como muitas pessoas da minha cidade faziam. Mas eu tinha um empecilho, que era a questão financeira. Eu não teria condições de pagar uma faculdade e de pagar uma condução e tudo aquilo que envolvia fazer um curso superior.
Então eu fui postergando e naquela época eu trabalhava na área administrativa. Desde os meus 14 anos eu trabalhei na área administrativa. Eu já fui secretária, eu já dei aula de secretariado e administração e dei aula também de informática básica, Word, Excel, PowerPoint. Mas naquela época eu era auxiliar administrativa em uma indústria química. E eu gostava bastante dessa função, foi um trabalho muito especial para mim, onde eu aprendi muitas coisas que eu vou levar para o resto da minha vida. Mas, mesmo trabalhando ali, né, na área administrativa, gostando dessa área, tive oportunidades de fazer faculdade de administração, mas o meu coração dizia, não, você vai fazer algum dia psicologia. E com isso se passaram esses 5 anos e foi uma fase que eu estava longe dos caminhos do Senhor. Eu cresci na igreja, mas eu estava desviada naquele momento. Então, houve o processo da minha conversão nesse tempo. E se vocês quiserem conhecer a minha história de cristã, de desviada e de conversão, escreve aqui testemunho, que eu gravo um vídeo para vocês contando todo o meu testemunho, tá bom? Então, nessa fase, né, eu me desviei dos caminhos do Senhor, voltei, e quando eu voltei, Deus renovou no meu coração um desejo que eu já tinha desde os 13 anos de idade, que era fazer seminário. Eu me lembro que desde os 13 anos de idade, eu falava assim, algum dia eu vou fazer seminário, algum dia eu vou estudar teologia. E durante 1 ano e meio, Deus trabalhou no meu coração, Deus me limpou e preparou o caminho para que eu fosse estudar teologia. Quando eu comecei a estudar teologia, eu me recordei de uma matéria que eu amava no magistério, que era filosofia da educação. A teologia também me levou novamente para a filosofia. E a filosofia, ela me fascinava por abrir esse leque de conhecimentos, por eu conseguir analisar diversos assuntos muito diferentes uns dos outros, por causa da capacidade analítica, observadora da filosofia. E então eu percebi que filosofia era o caminho que eu desejava seguir, porque ali no seminário eu encontrei aquilo que eu gostaria de fazer, conhecer a cultura, compreender a cultura e analisá-la à luz da palavra de Deus, para combater as mentiras que a cultura disseminava, né? Então ali já no seminário eu tive esse insight e eu descobri que queria fazer filosofia. Eu não concluí o curso de teologia, eu precisei sair porque era um curso matutino, eu estudava de manhã, trabalhava meio período à tarde e eu iria me casar. E então eu precisei sair do meu trabalho, sair do curso de teologia para trabalhar em período integral. Mas isso não foi ruim para mim. Eu me preparei, estudei, fiz o Enem, fiz o vestibular e consegui uma bolsa para o curso de licenciatura em filosofia. E eu também passei numa universidade federal para cursar o curso de história, mas eu não quis fazer porque eu já estava no meu primeiro ano de casamento e eu não achei sábio ter que sair todos os dias à noite para estudar faculdade em outra cidade no meu primeiro ano de casamento. Então eu optei realmente por fazer a filosofia, que já era a minha escolha principal. Então fui fazer filosofia e hoje estamos aqui, né? E por que que eu estou contando essa história? Porque esse episódio 2 do podcast Mulheres em Alerta, Bastidores da Cosmovisão, fala sobre como eu escolhi fazer o curso de filosofia.
porque a minha história não é uma história linear. A nossa cultura diz que nós precisamos sair do ensino médio, já ter decidido qual vai ser o nosso curso, fazer esse curso e trabalhar o resto da vida naquela profissão, não é verdade? Apesar que hoje em dia as coisas já têm sido mais fluídas e mais flexíveis, mas nós percebemos que esse pensamento deixa muitos jovens angustiados, né, no auge dos seus 17, 18 anos, tendo que decidir uma profissão a qual ele vai ter que exercer para o resto da sua vida, como se ele fosse decidir o seu futuro exatamente ali, naquele momento. E realmente é uma decisão muito importante, que nós precisamos fazer baseado em alguns princípios. A cultura nos diz que nós precisamos escolher a faculdade por causa do dinheiro que ela vai nos dar, por causa da fama, do status que ela pode nos dar, mas nós sabemos que quando nós olhamos ao nosso redor, nós vemos muitas pessoas que têm o diploma, mas não exercem a profissão. Nós vemos também um mercado saturado de profissionais. Nós percebemos que há muitas pessoas que, mesmo executando a sua profissão de diploma, recebe salários muito baixos, enquanto outras que não têm uma faculdade ou trabalha através de um curso profissionalizante têm crescido e ganhado muito mais do que pessoas com diploma universitário. Então nós sabemos que a vida real ela é muito mais complexa e muitas vezes nós não vamos conseguir realmente decidir de imediato. E aqui fica uma pergunta para você. Quais são os critérios que você usou para fazer, né, a escolha do seu curso na universidade? Ou quais são os critérios que você tem usado para isso? Nós, como cristãos, precisamos pensar um pouco diferente da cultura. Deus nos deu dons e talentos para glorificá-lo e para servir as pessoas ao nosso redor. Nós precisamos descobrir qual é a nossa vocação. E isso não quer dizer que nós não vamos pensar no sustento da nossa vida, da nossa família, principalmente se alguém que está assistindo esse vídeo é um homem, por exemplo, que tem a maior carga de provisão no contexto familiar. Mas nós precisamos pensar realmente em quais são os verdadeiros motivos pelo qual nós estamos escolhendo a nossa profissão. Eu escolhi fazer filosofia por um contexto de vocação realmente, o meu desejo de auxiliar as pessoas e de auxiliar a mim mesma a compreender a cultura e a analisá-la à luz da palavra de Deus. Não é uma profissão que me traz muitos recursos financeiros, pelo contrário, eu trabalho com outras coisas para conseguir ter um sustento financeiro. Mas a filosofia me trouxe aqui, depois de anos de formação e depois de quase uma década de estudos, eu comecei, graças a Deus, um clube de leitura online e resolvi iniciar esse projeto do canal Mulheres em Alerta. E eu espero realmente que todos esses anos de estudo, dedicação e esse meu anseio de passar todo o conhecimento que eu já obtive até aqui e que eu ainda vou obter no decorrer dos anos, esteja abençoando a sua vida. Porque esse é o meu propósito e o meu desejo. Foi para isso que eu escolhi filosofia, é para isso que Deus tem me dado capacidade, recursos para estudar, e é por isso que eu estou aqui. Eu quero que você realmente analise, né, na sua vida as suas escolhas, o porquê você tem feito essas escolhas. E se você quiser saber como foi a minha vida ali na faculdade, eu
postei um vídeo recentemente, o primeiro episódio desse podcast, falando sobre uma crise de fé que eu enfrentei na faculdade de filosofia. Mas isso não me fez desistir, embora no vídeo anterior eu tenha falado sobre os desafios que foi fazer filosofia, eu com certeza tenho muitos motivos para louvar a Deus e agradecer a Ele por ter me permitido fazer esse curso e estar aqui agora conversando com vocês. A filosofia me proporcionou isso. E eu espero que o seu trabalho, a sua profissão, o seu curso escolhido também possa te dar oportunidades que te encha o coração de gratidão, que encha os seus lábios de alegria e que você consiga louvar ao nosso Deus por causa dessa escolha. Eu espero que você tenha gostado desse pequeno relato e que você aprenda a ouvir mais a voz de Deus do que a voz da cultura. Se você está numa fase de escolha, ore, peça a Deus sabedoria, discernimento, analise o mercado, analise as faculdades, as melhores profissões, olhe para dentro de você, perceba a sua vocação, o que você gosta de fazer e que você faça uma boa escolha para a glória de Deus e para o serviço dos outros, porque trabalho é isso. Trabalho é servir ao outro com os dons e talentos e as capacidades que Deus nos deu. Que Deus te abençoe e se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, comente aqui se você quer ouvir o meu testemunho e também me diga como foi que você decidiu, qual curso você faria ou como você está pensando em decidir aqui nos comentários. Vamos conversar e criar uma comunidade aqui para que nós possamos crescer juntas no caminho da sabedoria, do discernimento e da coragem da fé em Jesus Cristo, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.